João sentiu o impacto do cacetete contra suas costelas como um raio, o ar escapando de seus pulmões enquanto caía no chão molhado da Praça do Comércio, em Lisboa. Os policiais, com uniformes imaculados e olhares frios, o cercavam, gritando insultos homofóbicos que ecoavam pela multidão dispersa da manifestação pacífica pelo orgulho LGBTQ+. Mas o que eles não sabiam era que o pai de João, um ex-agente especial da Polícia Judiciária aposentado há anos, assistia a tudo de longe, e aquela noite marcaria o início de uma vingança calculada que abalaria as estruturas da força policial portuguesa. A dor lancinante se espalhava pelo corpo de João enquanto ele tentava se levantar, o distintivo de orgulho arco-íris preso em sua camisa agora manchado de sangue. Ele havia saído de casa naquela manhã com o coração acelerado, mas cheio de esperança, pronto para se juntar à marcha anual em Lisboa. Aos 18 anos, João era um estudante universitário comum, com cabelos castanhos curtos e olhos verdes expressivos que escondiam uma profundidade de emoções turbulentas. Ele morava em um bairro conservador nos arredores da capital, onde as tradições católicas ainda ditavam o ritmo da vida cotidiana. Sua família, liderada pelo pai rigoroso, Manuel, um homem de 50 anos com cicatrizes de uma carreira na elite da polícia, sempre enfatizava a importância da discrição e da conformidade. Manuel havia servido por 2 décadas na Polícia Judiciária, lidando com casos de corrupção e crime organizado, e sua aposentadoria precoce veio após um incidente traumático que ele nunca discutia. João se lembrava vividamente da noite em que confidenciara ao pai sobre sua orientação sexual, aos 16 anos. Manuel havia ficado em silêncio por longos minutos, o rosto endurecido como granito, antes de dizer: "Isso não é para você, filho. O mundo lá fora não perdoa fraquezas." Aquelas palavras ecoavam agora enquanto os policiais o arrastavam para a viatura, ignorando seus protestos. A manifestação havia começado pacífica, com bandeiras coloridas tremulando ao vento do Atlântico, mas uma provocação isolada de um grupo de contramanifestantes extremistas havia escalado para o caos. João, segurando a mão de Miguel, seu namorado secreto de 20 anos, um estudante de educação física com corpo atlético e cabelos escuros ondulados, havia-se posicionado na frente para proteger um amigo mais jovem. Foi então que os policiais intervieram, e o distintivo de João se tornou o alvo. Miguel, que havia sido separado na confusão, corria agora em direção à cena, o pânico estampado em seu rosto oliváceo. Ele gritava o nome de João, mas foi empurrado para trás por um dos oficiais. "Volte para casa, maricas", berrou um deles, rindo. Miguel, vindo de uma família liberal de Porto, havia conhecido João em uma aula de literatura na universidade. Sua relação começara com olhares trocados em uma biblioteca lotada, evoluindo para conversas profundas sobre identidade e aceitação. Miguel era o oposto de João, confiante, aberto sobre sua sexualidade, e disposto a enfrentar o mundo. Mas João, atormentado pela expectativa familiar, mantinha tudo em segredo, temendo a rejeição de Manuel. Enquanto era algemado na viatura, João pensou no preço de sua decisão de participar da marcha. Ele havia hesitado por semanas, debatendo internamente se valia a pena arriscar a exposição. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava bolsões de preconceito, especialmente em áreas rurais e entre as gerações mais velhas. Manuel, com sua visão conservadora moldada por anos de serviço, representava exatamente isso. Ele havia criado João para ser forte, resiliente, como ele próprio fora treinado na academia de polícia. Mas agora, aquela fraqueza que Manuel tanto temia estava exposta publicamente. A viatura partiu em direção à esquadra, e João fechou os olhos, imaginando a reação do pai. Manuel, que passava os dias em casa lendo relatórios antigos e assistindo notícias, receberia uma ligação em breve. O que João não sabia era que Manuel já estava a par, tendo seguido o filho discretamente, impulsionado por uma intuição paterna misturada à desconfiança. Ao ver a cena, algo se quebrou dentro dele. Não era apenas raiva contra os policiais, era um confronto com suas próprias crenças. Manuel havia perdido um parceiro no serviço anos atrás, um homem que ele admirava profundamente, e rumores sobre a sexualidade dele haviam circulado. Manuel sempre negou, mas agora, vendo o filho sofrer, velhas dúvidas ressurgiam. Na esquadra, João foi interrogado de forma ríspida. "Por que você usa isso?" "Quer provocar?", perguntou o sargento, apontando para o distintivo. João, com a voz trêmula, respondeu: "É quem eu sou." As horas se arrastaram, e ele foi liberado com uma advertência, o corpo machucado e o espírito abalado. Miguel o esperava do lado de fora, abraçando com força. "Vamos para casa", disse Miguel, mas João sabia que casa significava enfrentar Manuel. Ao chegar, a porta se abriu antes mesmo de tocarem a campainha. Manuel estava lá, os olhos flamejantes. "Entre", ordenou, e João soube que o verdadeiro confronto estava apenas começando. Manuel trancou a porta e sentou-se à mesa da cozinha, gesticulando para que João se juntasse. "Eu vi tudo", disse ele, a voz baixa mas carregada de emoção.
João congelou, o coração disparado. Pai, eu. Mas Manuel o interrompeu. Aqueles bastardos vão pagar. Ninguém toca no meu filho. As palavras pegaram João de surpresa. Em vez de raiva pela sexualidade, Manuel focava na injustiça policial. Mas por baixo, João via o conflito, o pai lutava contra anos de condicionamento. Aquela noite, eles conversaram pela primeira vez abertamente, Manuel revelando fragmentos de seu passado, incluindo a perda de seu parceiro, que ele agora admitia ter amado mais do que como amigo. No entanto, a paz era ilusória. Manuel começou a planejar, usando contatos antigos para investigar os policiais envolvidos. João, dividido entre gratidão e medo, questionava se vingança era o caminho. Miguel, ao lado dele, alertava sobre os riscos. Isso pode destruir sua família, dizia. Mas Manuel era implacável, e João via nele um reflexo de sua própria determinação reprimida. A tensão familiar escalava, com a mãe de João, Maria, uma dona de casa devota, tentando mediar, mas carregando seu próprio preconceito religioso. Deus nos guia, ela dizia, mas João sentia o peso da condenação implícita. À medida que os dias passavam, João lidava com as sequelas, pesadelos, dor física e o estigma social. Colegas na universidade cochichavam, e ele se isolava, questionando sua identidade. Miguel o apoiava, mas suas discussões revelavam rachaduras. Miguel queria transparência total, enquanto João temia perder o pai. O conflito interno de João se aprofundava, debatendo se sua escolha de se expor valera o preço. Manuel, por sua vez, mergulhava em uma obsessão, revivendo habilidades antigas para expor corrupção na polícia. O que começara como uma manifestação pacífica agora ameaçava engolir todos eles em um vórtice de segredos e retaliações. Os dias seguintes ao incidente foram um turbilhão para João. Ele acordava suando frio, revivendo o momento em que o casteto o atingira, os insultos e quando como um mantra maligno. Manuel, agora transformado em um homem de ação, passava horas ao telefone com ex-colegas, compilando dossiês sobre os policiais envolvidos. Eles têm histórico, murmurava ele, espalhando papéis pela mesa da sala. João observava, dividido entre admiração e terror. Aos 18 anos, ele nunca vira o pai assim, vulnerável, mas feroz. Manuel, com suas cicatrizes invisíveis de uma carreira que o deixara paranoico, via naquilo uma chance de redenção. Miguel visitava diariamente, trazendo conforto e realidade. Seu pai está obcecado, João. Isso não vai curar nada, dizia ele, enquanto caminhavam pelos jardins do Parque Eduardo VII, longe dos olhares curiosos. Miguel, com sua confiança inabalável, pressionava João a confrontar as emoções. Você precisa decidir quem você é, sem medo. Mas João hesitava. A pressão familiar era sufocante. Maria, a mãe, rezava novenas extras, implorando por cura. Ela amava o filho, mas sua fé católica a cegava para a realidade. Isso é uma fase, meu amor, sussurrava ela, e João sentia o punhal da rejeição. Em uma noite chuvosa, Manuel convocou uma reunião familiar. Eu tenho provas, anunciou, mostrando gravações de câmaras de segurança que capturaram a agressão. Um dos policiais, o sargento Oliveira, tinha conexões com grupos conservadores anti-LGBTQ+. Vou denunciá-los à Inspeção-Geral, disse Manuel. João, sentindo o peso da decisão, questionou, e se isso voltar contra nós? Eu sou gay, pai. Isso muda tudo. Manuel pausou, os olhos marejados. Pela primeira vez, ele admitiu, eu sei, filho. E eu? Eu errei em não aceitar antes. Foi um momento de quebra, mas também de tensão. Maria chorou, acusando Manuel de encorajar pecado. A denúncia foi feita anonimamente, mas o backlash veio rápido. Oliveira e seus colegas contra-atacaram, espalhando rumores sobre João na mídia local. Jornais sensacionalistas publicaram artigos sobre adolescente provocador em manifestação, distorcendo os fatos. João se tornou alvo de assédio online, mensagens de ódio inundando suas redes sociais. Ele trancou as contas, mas o dano estava feito. Na universidade, amigos se afastavam, temendo associação. Miguel, furioso, organizou um grupo de apoio, mas João se retraía, questionando se sua relação valia o caos. Talvez devêssemos pausar, sugeriu ele uma vez, e Miguel, magoado, rebateu, isso é fugir, João. O conflito interno de João se intensificava. Ele passava noites em claro, debatendo escolhas, esconder-se para proteger a família ou lutar pela autenticidade. Manuel, vendo o sofrimento do filho, duvidava de sua própria vingança. Eu fiz isso por você, mas talvez eu esteja piorando, confessou em uma conversa privada. Revelou mais sobre seu passado, o parceiro perdido, Antônio, fora morto em uma operação,
e Manuel sempre suspeitara que a homofobia interna na polícia contribuíra. Eu neguei meus sentimentos por ele para sobreviver, disse, e João viu paralelos em sua vida. Enquanto isso, a sociedade portuguesa fervilhava. A notícia da agressão ganhou tração em grupos LGBTQ+, competições circulando. Mas em bairros conservadores, como o de João, o preconceito se fortalecia. Um vizinho confrontou Manuel, seu filho está envergonhando a comunidade. Manuel, outrora conformista, rebateu com fúria, defendendo João publicamente pela primeira vez. Isso marcou uma virada, mas custou amizades antigas. Maria, dividida, começou a questionar sua fé, lendo artigos sobre aceitação religiosa. João e Miguel enfrentaram sua própria crise. Em um encontro tenso em um café à beira do Tejo, Miguel exigiu compromisso, ou assumimos, ou isso acaba. João, atormentado, concordou em uma manifestação menor, mas o medo o paralisava. No dia, ele recuou, deixando Miguel sozinho. A traição foi sentida profundamente. Miguel ligou depois, voz quebrada, você me decepcionou. João, em lágrimas, percebeu o preço de sua indecisão. Manuel prosseguia com o plano, contatando um jornalista investigativo. A exposição veio em uma reportagem bombástica, revelando abusos policiais sistemáticos contra a comunidade LGBTQ+. Oliveira foi suspenso, mas retaliou com uma queixa contra Manuel por difamação. A família se via no centro de um escândalo nacional, com repórteres acampando na porta. João, sobrecarregado, confrontou o pai, isso está nos destruindo. Manuel, exausto, admitiu, eu pensei que proteger você significava lutar, mas talvez signifique aceitar. A tensão culminava em uma audiência interna na polícia. Manuel testemunhou, expondo não só os abusos, mas sua própria jornada. Meu filho é gay, e eu o amo, declarou, chocando a todos. João, presente, sentiu um misto de orgulho e dor. Mas o custo era alto, amizades rompidas, família fraturada. Maria, em silêncio, começava a mudar, mas devagar. Miguel, ao saber, estendeu a mão, mas João questionava se o dano era irreparável. O alto trão se aproximava, com decisões que definiriam o futuro de todos. João precisava escolher, abraçar sua identidade ou sucumbir à pressão. Manuel, enfrentando seu passado, arriscava tudo. A sociedade, dividida, refletia os conflitos internos de cada um. A audiência na Inspeção-Geral da Polícia foi um circo midiático. Manuel, vestido em seu antigo uniforme simbólico, enfrentava Oliveira e seus aliados. Vocês abusaram do poder por preconceito, acusou, apresentando evidências irrefutáveis. Oliveira, um homem corpulento de 45 anos com bigode grisalho, negava veementemente, alegando defesa própria. João, sentado na plateia, tremia ao reviver o trauma. Miguel, ao seu lado após uma reconciliação tênue, apertava sua mão. Estamos juntos nisso, sussurrou. Mas João duvidava, a traição anterior ainda doía. O testemunho de Manuel revelou camadas profundas. Ele falou de António, admitindo pela primeira vez publicamente, eu o amava, e a homofobia na força contribuiu para sua morte. O auditório murmurou, era um escândalo dentro de outro. Manuel pagava o preço, olhares de desprezo de ex-colegas, ameaças veladas. Em casa, Maria o confrontava, você escondeu isso de mim por anos. Manuel, vulnerável, respondia, eu tinha medo, como João tem agora. Essa revelação abalava o casamento, com Maria questionando tudo. João, inspirado mas aterrorizado, decidia testemunhar. Eu não provoquei nada, eu só existia, disse à comissão, voz firme apesar do tremor interno. O momento foi catártico, mas o backlash veio, grupos conservadores protestavam do lado de fora, gritando versos bíblicos. João se tornava símbolo involuntário, sua imagem espalhada em redes. O estigma social pesava, na universidade, professores o elogiavam em particular, mas alunos homofóbicos o isolavam. Miguel, sempre otimista, planejava uma vida juntos. Vamos morar em Porto, longe disso, sugeria. Mas João hesitava, preso à família. Seu conflito moral se aprofundava, era certo expor o pai para se salvar. Manuel, agora sob investigação por vazamento de informações, enfrentava perda de pensão. Valeu a pena? João perguntava. Manuel respondia, por você, sim. Mas o preço era visível, noites insones, saúde deteriorando. Uma traição inesperada veio de dentro. Um ex-colega de Manuel, pressionado por Oliveira, vazou detalhes pessoais sobre a família. Jornais publicaram sobre a hipocrisia de Manuel, expondo sua relação com António. Maria, humilhada, saiu de casa temporariamente, indo para a irmã em Coimbra. Eu não aguento mais, disse ela. João, culpado,
tentava reconciliá-los, mas via o dano irreversível. Minha escolha causou isso, lamentava para Miguel. Miguel, por sua vez, enfrentava sua própria pressão. Sua família, embora liberal, preocupava-se com a exposição. Isso afeta sua carreira, diziam. Miguel defendia, João é minha escolha. Mas discussões escalavam, em uma briga feia, João acusou, você não entende o custo para mim. Miguel retrucou, e você não vê que estou pagando também. A relação balançava, com momentos de paixão interrompidos por dúvidas. A sociedade portuguesa reagia dividida. Associações LGBTQ+ apoiavam, organizando vigílias em Lisboa. Mas em regiões conservadoras como o Alentejo, o preconceito se inflamava, com igrejas pregando contra a agenda gay. João recebia cartas de apoio e ódio, ampliando seu turmoil interno. Ele consultava um terapeuta, explorando traumas, a rejeição implícita da mãe, a rigidez do pai. Eu sou errado, questionava. O terapeuta respondia, não, mas a sociedade é. Manuel, determinado, pressionava por justiça. Uma virada veio quando outro policial testemunhou contra Oliveira, revelando um padrão de abusos. A suspensão se tornou demissão, mas Oliveira jurava vingança. Isso não acaba aqui. Ameaças chegavam à família, forçando-os a mudar rotinas. João, paranoico, evitava sair sozinho. Miguel o protegia, mas o stress cobrava, brigas sobre o futuro aumentavam. Em um momento de clareza, João confrontou a mãe em Coimbra. Você me ama como sou. Maria, em lágrimas, admitiu, estou tentando. Sua felicidade importa. Foi um passo, mas lento. De volta, João via Manuel enfraquecido, o ex-agente agora um homem comum lutando contra demónios. Eu troquei minha paz pela sua, disse Manuel. João respondia, e eu pela sua aceitação. O clímax se aproximava com uma manifestação maior. João decidia participar, mas dessa vez com a família. Manuel hesitava, Maria resistia. A escolha definiria alianças, com riscos de mais violência. João, no centro, debatia o preço da autenticidade versus segurança. A tensão societal espelhava sua interna, progresso versus tradição, amor versus medo. A manifestação anual do orgulho em Lisboa se aproximava, e João sentia o peso como uma âncora. Ele decidira participar abertamente, convidando Manuel e Maria. É hora de nos unirmos, disse. Manuel, apesar da fadiga, concordou, eu marcho com você. Maria, após reflexões, juntou-se relutantemente. Mas o medo pairava, rumores de contramanifestantes violentos circulavam. Oliveira, agora desempregado, era visto em círculos extremistas, alimentando ódio. Nos preparativos, tensões familiares explodiam. Maria questionava, e se nos atacarem? Manuel, pragmático, planejava segurança. João, mediando, via o progresso, o pai agora usava um pin de aliado. Mas internamente, João lutava com culpa, sua decisão inicial desencadeara tudo. Miguel, reconectado, alertava, não force se não estiver pronto. Sua relação se fortalecia em meio ao caos, com conversas profundas sobre o futuro. Casamento, um dia, sonhava Miguel. João sorria, mas duvidava. O dia chegou sob um céu azul, milhares nas ruas. João, ao lado de Miguel, segurava uma bandeira. Manuel e Maria seguiam atrás, desconfortáveis mas presentes. A multidão aplaudia, mas contra-manifestantes surgiam, gritando insultos. Oliveira apareceu, confrontando Manuel, você me destruiu. Uma briga eclodiu, policiais intervindo ironicamente. João, no meio, foi empurrado, revivendo o trauma. Miguel o protegeu, mas o caos escalou. Na confusão, Manuel enfrentou Oliveira fisicamente, anos de treinamento ressurgindo. Você não toca na minha família, gritou. Oliveira caiu, preso no local. Mas o custo, Manuel sofreu um infarto leve pelo estresse, caindo nos braços de João. No hospital, médicos alertaram, ele precisa de repouso. João, em pânico, questionava, minha luta o matou. Maria, ao lado da cama, segurava a mão de Manuel, não, filho. Isso nos uniu. A recuperação de Manuel foi lenta, forçando reflexões. Ele admitiu para João, eu vivi em negação por anos. Não faça o mesmo. João, tocado, via a transformação, o pai agora advogava por reformas policiais. Maria, inspirada, juntou-se a um grupo de mães LGBTQ+, superando preconceitos. Mas o preço social persistia, amigos perdidos, vizinhos hostis. Miguel e João enfrentavam sua encruzilhada.
Em uma caminhada noturna pelo bairro Alto, Miguel propôs: vamos morar juntos. João, hesitante, respondia: e minha família? A decisão pesava: independência versus lealdade. Uma discussão acalorada seguiu, com Miguel acusando: você sempre escolhe eles. João retrucava: eles mudaram por mim. A reconciliação veio com compreensão mútua, mas rachaduras permaneciam. A sociedade evoluía devagar. A demissão de Oliveira inspirou investigações nacionais, expondo a homofobia institucional. Grupos como a ILGA Portugal elogiavam a família de João como exemplo. Mas em fóruns online, debates ferviam: era vingança justificada? João lia, questionando moralidade. Seu conflito: o certo era confrontar ou perdoar. Manuel, recuperado, organizava palestras sobre aceitação na polícia. Eu paguei com minha saúde, mas ganhei meu filho, dizia. João, orgulhoso, via o pai como herói falho. Maria, transformada, cozinhava jantares para Miguel, aceitando-o. A família se reerguia, mas cicatrizes marcavam. João decidia seu caminho, continuar a advocacia, mas equilibrado. Com Miguel, planejava futuro, mas devagar. O alto trão passado, agora vinham as consequências duradouras. Traições superadas, danos reparados parcialmente. A jornada revelava: mudanças custam caro, mas valem. Com Manuel em casa, a rotina se estabilizava, mas as sombras do passado persistiam. João voltava à universidade, enfrentando olhares mistos, admiração de alguns, hostilidade de outros. Ele fundava um grupo de apoio LGBTQ+, canalizando dor em ação. Miguel o ajudava, sua relação florescendo em meio a desafios. Nós sobrevivemos, diziam, mas João sabia: sobrevivência não era o mesmo que cura. Uma visita surpresa de Oliveira abalou tudo. Ele apareceu na porta, arrependido: eu errei. O preconceito me cegou. Manuel, cético, ouvia. Por que agora? Perguntava. Oliveira revelava: perda de família, reflexão forçada. João, confrontando-o, sentia raiva misturada à pena. Você me machucou, mas eu não serei como você. A reunião terminou em trégua tênue, mas questionável: perdão era possível. Maria, agora ativa em comunidades, defendia: a fé ensina misericórdia. Manuel discordava: justiça primeiro. João, no meio, debatia eticamente: vingança trouxera justiça, mas a custo alto. Sua escolha inicial: usar o distintivo, desencadeara mudanças, mas com danos colaterais. Em uma noite familiar, eles discutiam abertamente. Eu troquei segredos por verdade, disse João. Manuel respondia: e eu, negação por aceitação. Maria admitia: meu preconceito nos feriu. Miguel, integrado, adicionava: amor vence, mas luta. A conversa revelava crescimento, mas também perdas, amizades rompidas, saúde abalada. João refletia solitário no mirador da Senhora do Monte, vendo Lisboa iluminada. Sua jornada, de medo a empoderamento, mas com cicatrizes. A sociedade portuguesa progredia, leis fortalecidas, consciência elevada, mas preconceitos persistiam. Ele questionava: suas decisões foram certas? O preço valera? Com o tempo, a família se fortalecia. Manuel escrevia memórias, expondo verdades. João e Miguel mudavam para um apartamento, equilibrando independência e laços. Maria visitava, orgulhosa. A narrativa se fechava em esperança cautelosa, com lições de resiliência. Mas no fim, uma dúvida pairava: em uma sociedade dividida, lutar pela identidade sempre justifica o sofrimento imposto aos entes queridos.